Hoje eu vou te explicar uma maneira inteligente de você ter até 2 vezes a performance do próprio Bitcoin. E isso sem que você tenha que usar uma grande estratégia de alavancagem, pegando dinheiro emprestado, aquilo que você não tem, podendo ser liquidado no meio desse caminho. Eu vou te mostrar isso de uma maneira simples, que muitos institucionais utilizaram nesse ciclo e que boa parte das pessoas não entenderam isso ainda. Vou te explicar exatamente como que essa vai ser uma das maiores oportunidades que nós vamos ter para o próximo ciclo de alta. E a gente também vai analisar o mercado cripto no curto prazo, onde eu vou te explicar qual que é a minha visão sobre as altcoins e sobre até mesmo o próprio Bitcoin. Afinal de contas, estávamos esperando um pullback, esse pullback está acontecendo. O que nós devemos fazer é ser totalmente estratégico nesse momento. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Bom, para a gente começar a nossa análise aqui, falando sobre Ether, eu sempre comento com você que a gente não entra no movimento de ação, mas sim no movimento de reação. Nós entramos no movimento de reação porque a gente começa a ter pontos técnicos de entrada. Se você entra no movimento de ação, por exemplo, ao longo da alta, você não tem um ponto de stop. E lembre-se que antes de você comprar qualquer ativo, a primeira coisa que você deve se perguntar é como que você irá vender, como que você irá sair daquela posição. Seja ela no lucro ou seja ela no prejuízo com um stop loss. Porque se você não fizer essa pergunta, meu caro, pode ter certeza que você vai ficar preso dentro de uma operação. Sabe aquelas pessoas que falam, eu não realizo prejuízo? Já não compensa mais realizar um prejuízo de 40, 60, 70%? Sim, realmente não compensa. Ali já tá tudo cagado, não sei nem como que você vai fazer para recuperar aquilo, vai dar muito trabalho mesmo. Então realmente não compensa. Só que o erro não é você vender o ativo no prejuízo, o erro é você não ter planejado isso antes, para que você tivesse um stop loss ali, curto, por exemplo, e você não tomasse um grande drawdown. Bom, pelo fato da gente não ter pontos técnicos, né, na subida, a gente acaba aguardando ali o movimento de reação do mercado. Algo interessante que a gente olha para o Ether aqui é que nós rompemos a média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas e agora nós estamos em cima dessa média de 200 períodos, onde é uma região de suporte. Lembre-se que a gente já fez esse movimento de rompimento, voltou nessa região de suporte, se segurou, mas logo em seguida a gente falhou aqui e o ativo voltou na sua tendência de baixa. Aqui é uma região chave da gente buscar por compras, mas aqui a gente tem que ser totalmente estratégicos. Estamos sentados em cima de um suporte? Sim, estamos sentados em cima de um suporte junto com a média de 200 períodos, são pontos técnicos e estratégicos de entrada. Mas, obviamente, você tem que ter um stop bem definido para toda essa operação. Solana fez um pullback na data de ontem, voltou dentro da média de 200 períodos e encontrou aqui uma região compradora. A gente até vê que Solana ela voltou a subir um pouco mais ali. Também temos pontos técnicos de entrada dentro dessa região da média de 200 períodos, sendo região de suporte, stop muito claro, tudo bem definido para que você não fique preso dentro de nenhuma operação. Lembrando que todas as decisões que a gente toma, ela sempre é uma decisão que envolve um risco de você expor o seu capital, multiplicar aquilo ou ser estopado. A vida de um investidor, ela não é só gain, ela é loss também. O que importa é você olhar para o seu consolidado no longo prazo e ver que você está enriquecendo, que o seu patrimônio ele está subindo. Não tem problema nenhum você tomar dezenas de stop ao longo desse caminho, desde que o seu patrimônio ele continue subindo. O problema é o seu patrimônio ele está caindo. Então, por exemplo, eu falo com você sobre pontos de entrada, que agora é o momento da gente olhar por isso, buscar, olhar com mais atenção o mercado cripto para novas compras, porque quando a gente olha o patrimônio da carteira rumo ao milhão, nós estamos em all-time high, ou seja, estamos com maior patrimônio acumulado ao longo dos últimos tempos. Isso daqui abre margem para que a gente possa abrir novas operações, para que a gente possa buscar novos pontos de compra de maneira estratégica, porque no consolidado nós estamos no lucro, por mais que a gente tome alguns stops ao longo desse caminho, entende? Não tem como você ter 100% de assertividade ao longo dessa jornada. O que tem que ser feito ao longo dessa jornada é simplesmente uma estratégia bem definida, beleza?
Bom, quando a gente olha para o próprio Bitcoin ali, a gente também está vendo o Bitcoin se segurando dentro da média de 200 períodos, tá? Se a gente descer o nosso time frame e for para um gráfico de 1 hora, a gente vai ver que tinha uma cunha descendente, ou seja, maior probabilidade de romper para cima. A gente rompeu essa cunha para cima, mas nós estamos encontrando resistência na média de 200 períodos também, tá? Isso daqui é padrões bullish, tá? Se a gente olhar para o RSI, houve divergência, houve aumento de volume. Isso daqui são sinais de que temos um interesse comprador dentro dessa região. Vale a pena a gente também topar esse risco, porque estamos em um movimento de reação do mercado e não em um movimento de ação. E quando nós estamos dentro desses movimentos de reação, sim, a gente está vendo o mercado caindo, então dá medo sim da gente abrir as nossas operações. A gente sempre vai tender a ter medo quando o mercado está caindo e ter euforia quando o mercado está subindo. Isso é normal, isso é comportamento do ser humano, comportamento do investidor. Mas entenda que é exatamente nesses momentos que você tem mais medo que é a hora de você comprar. E naqueles momentos que você tem euforia, coragem o suficiente para entrar com bastante capital, é onde você tem que fazer as suas vendas. E sempre no sentido oposto desse seu sentimento, beleza? Bom, no curto prazo, eu olho para o Bitcoin aí, olho para as criptos como uma região interessante para que a gente possa fazer novas entradas. Obviamente, essas regiões são para trade e não para holdar o ativo, não segurar o ativo durante um período maior, beleza? Bom, mas algo que eu queria comentar com você é uma maneira inteligente sobre alavancagem dentro do mercado. Olha só, esse daqui é o MNAV da MicroStrategy. MNAV, literalmente, é o valor patrimonial que a empresa tem ali e quanto que a ação ela está valendo. Se a gente tem um MNAV de 1, significa que a gente está com um preço justo daquele ativo, ou seja, o valor daquele ativo ele é correspondente exatamente ao patrimônio que a empresa tem. Quando a gente bateu euforia cíclica, e isso aconteceu em novembro de 2024, o MNAV da MicroStrategy estava em 3, ou seja, estava 3 vezes mais cara do que ela tinha em patrimônio. Isso daqui é pura euforia, onde as pessoas estão desesperadas, comprando, acreditando que a alta vai ser infinita e acaba pagando muito caro por um ativo que ele não vale aquilo. Quando o ativo está com MNAV 1, ele está no valor justo. A gente pode ver sim a MicroStrategy tendo um MNAV menor do que 1, inclusive no ciclo passado nós chegamos a ter meio, ou seja, as ações estavam valendo metade do que elas realmente deveriam valer. Só que eu quero que você entenda que isso daqui vai ser uma baita oportunidade, principalmente durante o bear market. O bear market, ele abre essas janelas de oportunidade para nós que um bull market ele jamais vai abrir. Ou seja, enquanto as pessoas estavam pagando 3 vezes mais caro pelas ações da MicroStrategy, agora a gente tem ela até mesmo num preço justo, ou abaixo do preço justo, que aqui está com 0,7, por exemplo. Se a gente olha para as próprias ações da MicroStrategy, nós vamos ver que, cara, a gente teve uma desvalorização aí bem acentuada dentro desse ativo. Chegamos a bater a 72% de desvalorização. Nesse momento, estamos com 70% de desvalorização. Quando a gente olha para um curto prazo, nós estamos vendo uma cunha descendente nesse ativo. Nós estamos vendo divergência dentro do RSI. Nós estamos vendo uma região com aumento de volume. Inclusive, esse volume que nós tivemos aqui, ele é um volume de capitulação. Não que eu acredite que o Bitcoin já tenha batido a sua capitulação cíclica, tá? Eu acredito que a gente vai ver Bitcoin mais baixo do que esse patamar que nós estamos. No curto prazo, acredito que a gente vai ter movimentações de alta, mas devemos considerar que sim, a strategy ela já pode ter capitulado nesse ciclo. Olha só, se a gente voltar lá no ciclo passado, a gente vai ver que a strategy ela bateu fundo histórico dia 11 de maio de 2022. E o Bitcoin ele foi bater fundo histórico lá em novembro de 2022. Veja que a strategy ela já tinha marcado o seu fundo e foi um fundo de capitulação cíclica quando a 3AC havia quebrado e não quando a FTX havia quebrado.
Isso daqui pode ser sim um sinal de que a Strategy ela vai formar um fundo antes do que o próprio Bitcoin, da mesma maneira como ela formou também um topo antes do que o próprio Bitcoin, mas aqui a gente deve ficar bem ligado nessa empresa. Tanto para operações de curto prazo, porque nós temos dados ali do curto prazo apontando cunhas ascendentes, aumento de volume e divergência, quanto no longo prazo também. E a gente investir na Strategy seria uma maneira inteligente de comprar Bitcoin. Sim, ela é uma Treasury e eu acredito que ao longo do bear market do Bitcoin nós vamos ver algumas Treasuries quebrando. Pode ser que a gente não veja a maior delas quebrando, que é exatamente a Strategy. Mas eu quero que você saiba que há sim uma oportunidade escondida nisso daqui. Aonde a gente fazer esse investimento na Strategy, a gente está investindo diretamente no Bitcoin de uma maneira alavancado, até mesmo 2 vezes alavancado. Por que eu falo 2 vezes alavancado? Bom, se a gente olhar para a performance que a Strategy teve nos últimos anos, aí a gente está falando de 1.200%, frente a 600% do Bitcoin. Isso significa que a gente tem 2 vezes de alavancagem investindo no próprio Bitcoin. E, obviamente, fundos, bancos, eles não conseguem investir diretamente no Bitcoin. Depois da aprovação dos ETFs, algumas coisas mudaram, mas mesmo assim, muitos fundos ainda não conseguem fazer esse investimento direto. Só que eles conseguem investir em ações. Por exemplo, o 401k aqui nos Estados Unidos, que é exatamente a poupança das pessoas ali, como que se fala? A aposentadoria ali das pessoas, isso vai direcionado muito para S&P 500, e a gente sabe que a Strategy hoje ela faz parte do S&P 500, ou seja, a Strategy ela acaba tendo um fluxo de capital muito maior do que o próprio Bitcoin pela oportunidade dela estar listada na bolsa da Nasdaq dentro do S&P 500, onde a gente consegue ter a performance dessa empresa recebendo o capital desses grandes players. De uma maneira inteligente, a gente poderia sim investir nessa empresa, tendo a performance do Bitcoin ali em 2 vezes. Além disso, a gente acaba tendo algumas seguranças em relação ao próprio Bitcoin. A gente tem o ativo listado em bolsa, ou seja, a gente vai ter as instituições ali que provêm o seguro, aqui nos Estados Unidos até 250 mil dólares, ou seja, R$1 milhão, a gente tem proteção ali, no Brasil também 250 mil reais. E quando a gente olha para isso daqui, a gente está falando que as coisas elas são tratadas de uma maneira diferente do que as criptos. É uma oportunidade sim para quem tem muito dinheiro, para quem sabe como fazer esses investimentos através de bolsa e que quer elevar ali o seu potencial dentro do próprio Bitcoin, beleza? No curto prazo, eu vejo que sim, a gente pode ter movimentações de alta dentro da Strategy. No longo prazo, eu vejo que a Strategy ela está começando a se tornar interessante. Olha só, RSI semanal em região de sobrevenda também. A gente está em uma região de suporte. Obviamente que se o Bitcoin ele continuar o seu bear market profundo, se o Bitcoin ele for buscar um novo patamar de preço, a gente vai ver a Strategy também caindo ou lateralizando, dependendo de como vai ser as quedas do Bitcoin. Mas o fato é que no curto prazo as coisas começam a ficar mais bullish para o próprio Bitcoin e até mesmo olhando para a Strategy aqui. Dentro dessa região, eu tenho interesse sim em assumir, por exemplo, esse risco aqui. Eu tenho interesse sim, porque quando a gente olha para esse volume aqui, é uma região de capitulação. E você quer ver o que é uma capitulação dentro de uma ação? Olha só. Quando a gente olha para a Bank of America ali, por exemplo, olha o que aconteceu nesse ativo em 2023. Isso daqui foi um alto volume que nós tivemos. Isso daqui, ó, é uma capitulação. Significa que é o preço mais barato? Não, porque a gente passou ainda vários dias acumulando, ou seja, 230 dias acumulando esse ativo. Mas veja que ele não foi longe desse fundo que ele marcou ali do seu início de capitulação, teve mais uma queda de 4%. Quem soube aproveitar esses 240 dias aqui para poder acumular o ativo, pegou uma grande bolada aí pela frente. Eu vejo que sim, a Strategy a gente tem alto potencial de já estar em fase de acumulação desse ativo. Então, eu começo a olhar para ele. Obviamente que a gente tem que entender todos os riscos envolvidos, tá? Até mesmo dentro das operações de cripto. Te trouxe aqui informações sobre o curto prazo do mercado cripto e uma oportunidade meio que oculta para muitas pessoas. Quer investir na Strategy e tendo a performance do Bitcoin? Ao quadrado não, né? Ao dobro ali.
E quando a gente olha para essas regiões, a gente tem que entender qual que é o risco envolvido de toda a operação. Olha só, não existe operação sem risco, não existe exposição sem risco. Nada na vida é sem risco, tudo tem um risco relacionado. Se você vai escolher uma carreira profissional, você tem um risco envolvido dentro daquilo. Se você vai empreender, você tem um risco envolvido dentro daquilo. Seu relacionamento tem um risco envolvido naquela briga que você quer levar para frente. Tudo na vida tem um risco envolvido. Então saiba que sim, a gente toma riscos. O que a gente não pode fazer é se expor ao risco da ruína. Por exemplo, querer holdar altcoin durante o período de bear market de Bitcoin. Cara, esquece, a gente só vai holdar altcoins quando o Bitcoin confirmar o seu fundo e quando o Bitcoin começar o seu próximo bull market. Aí a gente vai começar a holdar altcoins depois de muito tempo do fundo já ter sido confirmado. Esse vai ser o melhor momento para a gente holdar as altcoins. Quer uma prova viva disso? Cara, olha só para esse próprio ciclo. O melhor momento para a gente ter as altcoins ali foi quando o Bitcoin teve uma performance de 40 até 70 mil dólares. Ali foi um bom momento para as altcoins, beleza? Bom, a gente tem o risco das quedas acelerarem aí, aumentando, e eu comentei isso com você na data de ontem. A gente tem que ficar ligado nos próximos dias, ou seja, toda operação que a gente for abrir, ela deve ter um stop muito claro, tanto em Bitcoin, se você abrir em Solana, ou se você abrir até mesmo essa operação em Ether, você deve ter um stop bem programado, porque a gente está vendo esse indicador subir. A gente quer que esse indicador ele fique deitado, zerado aqui. Quando a gente estiver dentro dessa região, são regiões onde a gente tem maior oportunidades de alta. Sentimento, ele continua negativo. Aqui a gente está olhando para uma média móvel de 7 dias para que você entenda que bear markets profundos é esse sentimento, cara, dia após dia, durante algumas semanas. E nós já estamos há poucas semanas aí com esse sentimento bem negativo. As realizações de prejuízo, elas ainda continuam. E isso daqui, ó, é característica de bear markets profundos. Quando a gente olha para as últimas quedas que nós tivemos, a gente não teve tanta consistência em realizações de prejuízo. Isso daqui mostra um sentimento como quando a gente tinha a Luna Foundation quebrando aqui, que foi esse aumento, ou até mesmo quando a gente teve o banimento da China ali, foram quedas bem acentuadas no mercado. As piores regiões para ficar holdando Bitcoin são essas regiões vermelhas aqui, meu caro. Quem holda Bitcoin dentro dessa região vermelha não entendeu ainda como que o ciclo do Bitcoin funciona. Você vai querer holdar, segurar suas posições dentro dessa região verde aqui. Porque, afinal de contas, se você sair dentro dessas regiões vermelhas, essa será a sua performance na carteira. Uma carteira onde você multiplica e preserva o patrimônio, multiplica e preserva o patrimônio, multiplica e preserva o patrimônio e ponto final. Se você for ficar holdando o ativo, você vai ter essa performance. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Hoje tenho praticamente o que eu tive em 2021. Ou seja, nesses últimos 4 anos fiquei rico, coisa nenhuma. Agora, se você preserva esse patrimônio, meu caro, você vai ver que você está muito longe do que você tinha em 2021 e você tem muito mais dinheiro, você está muito mais rico. Simplesmente respeite essas regiões vermelhas. Essas são as regiões mais críticas do Bitcoin. Aqui a gente sempre vai buscar por trade, preservação patrimonial, exposição a ativos em tendência de alta e não ficar simplesmente holdando Bitcoin acreditando que agora a gente vai para 125 mil dólares porque o ciclo vai ser estendido, a alta vai ser infinita e a grande altcoin season ela vai começar agora, porque nesse ciclo até hoje não teve a grande altcoin season, ou melhor, porque 2025 foi um ano vermelho e o ciclo de 4 anos ele foi quebrado no Bitcoin. Então isso significa que 2026 será, ó, de Lamborghini para todo mundo. Todo mundo vai conseguir a sua mansão na beira do lago com um iate atrás, porque simplesmente Bitcoin é alta infinita. Olha só, você já deve estar cansado em escutar isso daí aqui na internet. E se você já seguiu isso, você sabe que você não conseguiu fazer dinheiro ao longo desse processo. Sim, eu sou muito mais pessimista porque eu sou uma pessoa realista. Eu olho para os dados e eu vou surfar as tendências. Se o cenário está crítico, cara, eu entendo que as oportunidades elas são escassas. Eu entendo que aqui a gente vai fazer menos dinheiro, onde é uma fase de preservação patrimonial e não de alta exposição, e não de ficar caçando bons projetos, porque no final das contas, todo mundo vai morrer com uma carteira cheia de cacareco quem estiver rodando essas paradas. Aqui é uma região totalmente estratégica.
Se você quiser operar junto comigo ao longo de um bear market profundo, se você quiser comprar e vender os ativos, aproveitar oportunidades de trade, investimento em ativos que estão em tendência de alta, se você quiser que eu, Gui Teles, guie você ao longo de 2026, você copiando e colando os meus resultados, quais são os meus resultados? Essa carteira aqui, acredito que os resultados dela já falam por si só. Se você quer copiar todas as decisões da carteira Rumo ao Milhão, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, veja se você está em busca de acumular patrimônio. Se você estiver em busca de acumular patrimônio através do mercado cripto, eu, Gui Teles, posso te ajudar. Agora, se você estiver em busca de 10 bons projetos que vai dar 10.000% e você vai ficar milionário nos próximos 12 meses, eu não consigo te ajudar. Por favor, não entre dentro da carteira Rumo ao Milhão, porque você vai me dar trabalho para depois eu conseguir te tirar de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Eu quero as pessoas que estão comprometidas junto comigo, pessoas que estão buscando acúmulo patrimonial e não esses malucos que estão buscando um tradezinho dentro de uma meme coin para dar uma porrada perfeita e tá toda a vida de todo mundo resolvida. Não, estou buscando pessoas sérias. E caso você seja uma dessas pessoas, eu te convido a entrar na carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, da maneira que eu mandei para os meus clientes na data de ontem. Sim, estamos tomando decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, agora é um excelente momento para você entrar e pegar as decisões que nós estamos tomando. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom, eu vejo que sim, a gente está abrindo uma janela de oportunidade no curto prazo dentro das criptos. Algo que me chama muita atenção é exatamente as ações da Strategy, aonde a gente já pode estar vivenciando uma capitulação cíclica dentro dessas ações. Se isso realmente estiver acontecendo, a gente já está diante de uma grande oportunidade de acumulação. Houve uma queda de 70% nesse ativo, aumento de volume dentro dessa região. E quando a gente olha para o MNAV está justo. Pode ficar mais barato ainda? Com certeza ele pode ficar mais barato ainda. E lembre-se que o preço do Bitcoin caindo, o MNAV continuando em 1, as ações da Strategy ela também deve cair. Isso é uma consequência. Mas eu já começo a colocar isso no meu radar, beleza? E se você quiser trilhar essa jornada junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, o link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, lhe desejo um excelente final de semana e eu te vejo ou dentro da carteira Rumo ao Milhão nos próximos 2 dias ou de volta na segunda-feira aqui no YouTube. Forte abraço, tamo junto e valeu!